Hoje eu quero fazer com todos vocês uma viagem pelo sentido da nossa existência. Na cultura espírita kardecista, a palavra umbral fala a respeito do lugar para onde as almas ou os espíritos que não souberam aproveitar a vida no planeta Terra irão. Como se fosse uma dimensão intermediária entre isso que os cristãos chamam de paraíso ou inferno. As almas no umbral ficam ali presas justamente porque os sentimentos de culpa, a incapacidade de perdoar, os medos, a ausência de conhecimento a respeito de que a vida continuaria após a morte do corpo físico, entre centenas de milhares de outros fatores, faz com que as almas se identifiquem com aquelas energias que representam essa dimensão chamada umbral. Ao longo de minha existência profissional como médico animósico e conector atemporal, eu posso garantir para todos vocês que essas dimensões reconhecidas pelos espíritas como umbral, de fato, existem. Ainda que não sejam exatamente da forma como o filme Nosso Lar nos apresenta, as dimensões umbralinas são justamente os lugares para onde as almas que estão identificadas com sentimentos de baixa vibração estarão aprisionadas. E por isso, a nossa videopalestra gratuita do dia de hoje tem como título Memórias Umbralinas, por que as pessoas nascem. É muito importante salientar que a videopalestra que eu estou fazendo hoje é graças a todas as experiências de ordem extrafísicas e lúcidas que eu tive e tenho tido, inclusive com aquela que foi a minha mãe, que já não se encontra entre nós, e com a qual recentemente eu tive um encontro numa dessas dimensões umbralinas, onde realmente ela estava bastante abatida. E eu fiquei realmente muito impressionado com essa experiência extrafísica e comecei a receber, a canalizar muita informação a respeito do porquê as almas acabam aprisionadas naquelas dimensões um tanto obscuras e desagradáveis. É importante compreender que o trauma da morte, os traumas acumulados ao longo da nossa existência em vida, principalmente aqueles aos quais a gente guarda segredo e não comenta com ninguém, a dor que nós sentimos quando somos agredidos ou ofendidos, seja fisicamente, seja verbalmente, além da perda da autoestima, o bullying, a destruição da nossa felicidade, todas as agressões acumuladas ao longo da nossa vida, a toxicidade das nossas relações, a negatividade das pessoas amigas que a gente deixa barato e acaba se deixando absorver e influenciar, né? As mágoas, as tristezas, os rancores, a ausência de perdão, o ódio, a inveja, a raiva. Todos esses sentimentos considerados negativos e de baixa vibração têm a capacidade de aprisionar as almas desencarnadas no umbral. Umbral é uma palavra bastante espírita e kardecista, né? No grupo de sábios e na Casa Real Sagrada de Sírios nós chamamos cidades astrais e comunidades extrafísicas. E no caso do encontro que eu tive com a minha mãe, é num ambiente chamado justamente Perdonópolis. Por quê? Porque ali vão todas as almas que não conseguiram perdoar a si mesma por desperdiçar a sua vida na Terra e também não conseguiram e não conseguem perdoar todas as pessoas que geraram ofensas, prejuízos, entre outras coisas que acontecem na nossa vida, e por isso que amar, confiar e perdoar são coisas que você deve aprender a desenvolver, fazer sempre juntas. Amar sem confiar e sem perdoar sempre será insuficiente, assim como perdoar sem ter confiado e amado também será inútil. Então é importante compreender os axiomas da existência que fazem com que a nossa consciência verdadeiramente expanda. Então, uma vez que
todos esses sentimentos, traumas, energias de baixa frequência criam hematomas na nossa realidade áurica, no nosso corpo consciencial, é importante compreender que, através disso, as almas ficam aprisionadas no umbral ou nas dimensões obscuras e de sombra. E esse é o principal motivo do porquê as pessoas nascem. A maioria das pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, ou mais humildes e ignorantes, tem a tendência a crer em ideias bastante nababescas, faraônicas, megalomaníacas a respeito do porquê a própria vida foi criada. E a grande verdade é que o motivo do porquê a gente nasce, apesar de extremamente nobre, ele é muito mais simples do que essas mentes alteradas pelo narcisismo costumam alimentar sobre. Então, quer dizer, por que a gente nasce? A gente nasce justamente porque, através das nossas memórias, através da saudade, através da dor, tudo isso é energia e vibração, tudo isso chama, tudo isso acende a memória dos nossos entes queridos desencarnados também. Então, todos esses sentimentos que nós cultivamos na solidão e na dor são como sementes de luz para que os nossos ancestrais, através da atração, através da empatia que nós temos um pelo outro, independente do corpo físico, possam ser primeiro despertadas no umbral, para logo serem resgatadas, né? Porque a alma que está no umbral, a alma que está nas dimensões obscuras e de sombra, ela não tem a capacidade de compreender a própria situação desde uma perspectiva existencial. É muito comum no espiritismo as pessoas dizerem que os mortos não sabem que morreram. Por quê? Porque a passagem, por vezes, é muito rápida, a pessoa não faz essa passagem, não vê nenhum portal de luz para realizar essa passagem e fica apegada à realidade material. É isso que acontece com as pessoas que não têm crença, que não desenvolveram conhecimento, que acreditavam que com a morte tudo acaba. Elas ficam apegadas a toda a realidade material dentro da qual elas tinham um corpo físico, e dessa maneira acabam sendo atraídos por familiares que sentem tristeza, acabam sendo atraídos por empatia energética por aquelas pessoas que têm os mesmos gostos e as mesmas tendências que ela tinha quando tinha um corpo. Então, primeiro a alma precisa despertar para a realidade de que ela já não tem mais um corpo, de que ela é uma alma. E uma vez que ela desperta para essa realidade, ela tem a oportunidade de fazer essa passagem aos planos dimensionais da luz, que vão permitir que ela siga evoluindo, aprendendo, existindo, sem necessariamente ter de reencarnar, como vai acontecer se o sistema de crença dela for modelado por seres extrafísicos que pertencem a essas colônias e egrégoras coletivas que trabalham com a religião, com o cristianismo, com o kardecismo e etc. Então é muito interessante compreender isso. Cada vez que você se emociona, cada vez que você ativa uma memória, cada vez que você se lembra da sua infância e do amor que você recebeu, ainda que esse amor que você recebeu fosse de um ser extremamente imperfeito, que agora, graças a essas imperfeições, está preso num umbral sem compreender a própria situação existencial dele, sem compreender que o corpo físico dele já não existe. A relação entre mãe e filho é uma forma de você gerar o máximo de amor possível, principalmente nos primeiros anos da idade. E todas essas memórias, todas essas lembranças, uma vez conectadas com essas pessoas que estão desencarnadas, têm justamente a capacidade de fazer com que eles primeiro despertem para a própria situação e logo saiam dessa situação, sejam resgatados, saiam da sombra, saiam da obscuridade, e passem a habitar uma dimensão de luz. Mas para isso é preciso coragem. A maioria das pessoas sentem muito medo, quando estão desencarnadas, de fazer uma travessia e nunca mais voltar para aquele universo que ela pertenceu. Se você que está aí me assistindo no seu quarto, na sua sala agora mesmo, de repente abrisse um mega portal de luz com seres desconhecidos de aparência angelical dizendo para você, vem, você iria? Eu francamente não iria. Por quê? Porque eu construí a minha realidade aqui e estou muito bem. Então, assim, é muito difícil para os seres desencarnados primeiro despertar para a verdadeira situação de que eles já não possuem um corpo físico, de que eles só estão num plano mental, num plano etéreo,
e de que eles precisam sair da ilusão. Então é por isso que a gente passa uma vida inteira, né, tendo lembranças, tendo memórias. A minha mãe mesmo, ela passava o tempo inteiro pensando no pai dela e alimentando uma saudade, uma nostalgia, que certamente ajudou ela a ir cada vez mais para baixo, com as próprias tristezas e a incapacidade de perdoar e tudo aquilo que fez com que ela fosse habitar Perdonópolis, ou as dimensões de sombra na qual eu tive esse encontro com ela, né? Então é muito importante compreender isso, gente. Os nossos sentimentos, as nossas memórias têm a capacidade de literalmente abrir portais de luz nas dimensões umbralinas, para que as almas perdidas de nossos ancestrais ou entes queridos possam ir àquilo que o grupo de sábios de nossa Casa Real Sagrada chama de os planos da verdade, a eternidade, ou simplesmente o amor infinito, que no caso do grupo de sábios são considerados centros de evolução humana, cidades astrais e comunidades extrafísicas. Não tem nada de colônia, como dizem os espíritas kardecistas. Eles falam a respeito de colônias, né? E colônia é uma coisa que vem de fora, né? Então nós viemos de dentro de vocês todos. Somos o nível de consciência mais alto que existe dentro da consciência humana do planeta Terra, e por isso se faz chamar grupo de sábios. Então é disso que se trata o campo quântico e o útero astral do planeta Terra. Eu estou colocando agora aqui na descrição e também aqui em cima para vocês um post do blog Médico Animósio que fala justamente sobre isso. O campo quântico e o útero astral do planeta Terra. Porque o que você tem que entender é que os nossos pensamentos, as nossas memórias, as nossas lembranças, os nossos sentimentos, tudo isso é energia e vibração. E essas energias e vibrações têm a capacidade literal de fecundar o campo quântico ou o útero astral do planeta Terra exatamente da mesma maneira como um pênis e o espermatozoide podem fazer com o útero, com o ovário e com o óvulo da mulher. Então, esse é um axioma muito interessante para expandir a sua consciência, né? Como dizia o meu pai Hermes Trismegisto, como é abaixo, é acima, e como é em cima, é abaixo. E então é interessante compreender isso. Você tem que compreender isso, que da mesma maneira que as mulheres possuem o monopólio da criação de corpos físicos, mas dependem de um pênis e de um espermatozoide para que esse grande evento suceda, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles têm a capacidade de criar seres incorpóreos que podem vir um dia a encarnar ou não, mas isso não é o que está sendo discutido aqui. O que está sendo mostrado aqui, que é algo que eu experienciei, é que da mesma maneira que uma mulher e um homem que transam, têm orgasmo e fecundam um óvulo através do espermatozoide dentro do útero dessa mulher, da mesma maneira que isso fabrica um corpo físico para que uma consciência se desenvolva na Terra, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas impressões, tudo aquilo que você cultiva mentalmente e emocionalmente, podem criar consciências incorpóreas, etéreas, que vão habitar esses mundos, sejam eles de luz, sejam eles umbralinos. Então eu fiquei muito impressionado com tudo isso que eu tenho vivido e descoberto, e como eu sei que a grande maioria das pessoas que seguem o nosso canal são pessoas que têm conhecimento a respeito da espiritualidade, ou pessoas que praticam o espiritismo, entre outras religiões, em nome da Casa Real Sagrada de Sírios e do Grupo de Sábios, achamos por bem fazer essa videopalestra de hoje, intitulada de Memórias Umbralinas, porque as pessoas nascem, justamente porque eu pude compreender através das minhas próprias experiências pessoais a nível extrafísico e projeciológico a verdadeira razão do porquê eu nasci. As verdadeiras razões do porquê eu nasci. E uma delas era justamente permitir que tudo isso, o que pertence à minha mãe e é luz, e foi destruído pela tristeza, pela traição e pelo narcisismo de pessoas que participaram da vida dela, pudesse ser resgatado, pudesse ser preservado. Então eu me sinto muito honrado de compreender a minha missão no planeta Terra,
de ser o filho da minha mãe que vai gerar as lembranças, as memórias e o amor e a gratidão que ela vai necessitar justamente para brilhar com luz própria. Justamente porque quando nós temos muita tristeza, quando nós temos muita decepção, quando nós não aproveitamos a vida, graças ao medo, graças à culpa, graças ao ressentimento, entre outras coisas que é bastante comum nas pessoas do planeta Terra, nós, depois da morte do corpo físico, vamos ficar aprisionados em dimensões de sombra e de luz. E vamos necessitar do auxílio da luz daquelas pessoas que estão encarnadas, justamente para que um portal possa ser aberto nas dimensões umbralinas onde nos encontramos, para que os nossos irmãos, para que os nossos criadores e protetores originais possam resgatar as nossas almas desses mundos que são mundos extremamente aflitos, e é por isso que a grande maioria das pessoas não tem muita memória extrafísica e nem lucidez extrafísica, justamente porque por vezes você está realizando trabalhos em lugares e dimensões das quais, quando você volta para o corpo físico, é melhor não lembrar. Considero que a nossa videopalestra gratuita de hoje foi, inclusive, mais do que uma videopalestra, foi também um intercâmbio de experiência pessoal, justamente porque eu estou num momento da minha vida em que às vezes eu fico questionando se a minha consciência não expandiu demais. E tenho tido algumas experiências que realmente me deixam bastante temeroso, e estou inclusive buscando ajuda em níveis psicológicos e psiquiatras com profissionais acadêmicos para poder ter digamos assim, um suporte mais simples, mais linear, mais físico, justamente porque quando nós temos lucidez na multidimensionalidade, é muito difícil você não enlouquecer. E às vezes eu tenho a sensação de que eu posso enlouquecer graças a toda a tristeza que foi a vida da minha mãe, graças a toda a tristeza que foi a minha vida em São Paulo. E por isso, apesar de não estar deprimido e nem com vontade de suicidar como eu estava em 2019, eu realmente às vezes tremo um pouco na base com tudo aquilo que chega de informação e que eu sou capaz de assimilar, e realmente fico impressionado com coisas que eu não poderia verbalizar, que eu não conseguiria compartilhar com a maioria ou com a totalidade dos mortais desse planeta. Mas são ossos do ofício. Não estou amarelando, não estou arregando, estou apenas abrindo o meu coração para que as pessoas saibam o quanto é difícil estar vivo no planeta Terra, administrar um corpo físico, encapsular a sua consciência em um nível de vibração inferior à sua verdade, entre outras coisas que muitas pessoas no nosso planeta também sofrem, mas não têm a oportunidade de compartilhar, como eu, justamente por não serem médico animósico e conectora temporal. Então, estou aqui honrando a minha patente espiritual de Arconte Mor, o meu nível consciencial, e compartilhando com todos o como também estamos sujeitos a sofrer e a ter os mesmos desejos destrutivos que um suicida, que um sujeito que sofre e não tem esse nível de sensibilidade, não tem esse nível de inteligência. Então eu realmente tenho buscado ajuda, justamente porque talvez eu tenha perdido um pouco o controle da minha expansão consciencial. E isso me obriga a estar me relacionando com coisas, entidades e seres que realmente é muito desagradável. Eu preferia que não acontecesse. E isso explica porque a psiquiatria criou toda uma farmacopeia
para que pessoas que são diagnosticadas como paranoicos, maníacos ou esquizofrênicos, e muitas vezes são apenas médiums sensitivos e conectores sensíveis, possam estar livres, né, de todo esse processo de assédio e obsessão. E acredito que se eu não tivesse a patente de médico animósico, que é algo que trabalha com cura, talvez já tivesse embarcado em toda essa loucura, em todo esse delírio que pessoas como a minha mãe, por exemplo, foram obrigadas a embarcar graças aos meus irmãos, graças a toda a história de vida, matrimônio, traição e etc. Então, realmente, a verdade não é para qualquer um, e a ignorância é, sem dúvida, uma bênção. O melhor caminho para você ser feliz através de prazer é ser ignorante a respeito da verdade. E toda verdade passa por 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada. Segundo, ela é veementemente negada. E logo ela é aceita por todos como algo óbvio e natural. E o que eu sinto é que estamos chegando nessa terceira fase a nível coletivo. A nível individual, cada pessoa tem o seu próprio tempo, mas a evolução coletiva ela também acontece. E por isso a pandemia, por isso a ameaça de terceira guerra mundial, por isso todos esses eventos recheados de contradição, de toxicidade, de desprezo para com a ciência, a inteligência e a verdade, que nós temos sido testemunhas nesses últimos anos. Enfim, espero ter forças para seguir aguentando, firme e forte como médico animósico, arcon-mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conectora temporal do grupo de sábios e guardião da psique humana e galáctica. Espero que os nossos espectadores tenham gostado do nosso encontro de hoje falando sobre memórias umbralinas, porque as pessoas nascem, e não deixem de ler as canalizações periódicas do blog Médico Animósico, onde a maioria das nossas videopalestras gratuitas aqui no canal de YouTube estão inspiradas, ok? Então é isso, gente fina, gente bacana, gente bonita, gente elegante. Seguiremos em contato e trabalhando. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.